pronto, seria, portanto, dessas publicações, com certeza que foi inicialmente, qual é que foi aquela que talvez tenha sido mais influente e tenha tornado o Bordal mais famoso até na sociedade portuguesa? O Bordal começou logo em 1870 com um jornal, a Berlinda, de que saíram alguns números em que ele fez críticas políticas muito fortes, nomeadamente contra as conferências do Casino, que lhe valeram o encerramento desse jornal. Talvez o mais... Depois, em 1875, ele publicou a Lanterna Mágica e nesse jornal ele criou o personagem do Zé Povinho, que se mantém, como sabe, até aos nossos dias e, portanto, foi também um momento muito importante. O seu jornal, talvez, aquele que lhe deu a fama, foi o que consolidou a fama, foi o António Maria, que ele publicou entre 1879 e 1885, depois teve uma interrupção quando publicou o segundo jornal, que foi Os Pontos nos Is, e quando Os Pontos nos Is acabaram, ele voltou a fazer um jornal que chamou de novo António Maria, que é a segunda série do António Maria, e depois terminou com o jornal da paródia. Só para te explicar o nome e o tipo de humor do Bordal, António Maria era uma brincadeira com o nome do primeiro-ministro, que se chamava António Maria Fontes Pereira de Melo. Portanto, logo aqui nós já estamos a ver a forma como o Bordal picava e como tinha o seu humor fininho e subtil, com que ia abanando a sociedade portuguesa e chamando a atenção para o que estava mal. Nesse período em que, depois de criar a figura do Zé Povinho, o Bordal depois foi para o Brasil. Sim. Portanto, a sua ida para o Brasil, como é que surgiu essa ida para o Brasil e que atividades desenvolveu lá e qual é o seu impacto? Na altura havia uma relação muito próxima entre Portugal e o Brasil. O Brasil era independente há relativamente pouco tempo, independente desde 1822, portanto, a relação ainda era muito próxima. O Bordal, nessa altura, foi convidado para ir para um jornal, exatamente porque as suas qualidades enquanto desenhador e enquanto humorista já eram reconhecidas, para um jornal que se chamou O Mosquito. A seguir, ele esteve em mais 2 jornais, esteve no Besouro e no Psite, e acabou por regressar a Portugal. Portanto, a sua atividade foi essencialmente artística e ligada à área do jornalismo e do humor. Foi sempre o que ele fez. Okay. E como é que surgiu então, como é que houve esta passagem entre as caricaturas e o desenho para o gosto pela cerâmica e inclusive depois a entrada na fábrica de faiança das Caldas da Rainha? O Bordal, a figura de Rafael Bordal Pinheiro é de facto uma figura fascinante pela forma como ele se envolvia com as coisas. Eu há bocadinho disse que os jornais em que ele desenhava eram jornais de que ele era proprietário, portanto não desenhava nos jornais de outros. Posso dizer, por exemplo, que Bordal chegou a certa altura a ter um emprego na Câmara dos Pares, que seria no Parlamento da altura, e que desistiu porque exatamente queria manter a sua independência. O Bordal era também uma pessoa que tinha uma grande confiança na evolução da sociedade, naquilo que na altura se chamava os melhoramentos materiais, que eram as novidades no comboio, sempre que aparecia uma loja que tinha características especiais, o Bordal o desenhava e fazia um grande elogio, e ele tinha sempre essa grande vontade de mostrar e de se ligar à modernidade e, sobretudo, acreditava que era possível melhorar as condições sociais das pessoas. A forma como ele entra nesta fábrica é como ele foi convidado pelo irmão Feliciano, um outro irmão de quem ainda não falámos, e para fazer uma fábrica que iria desenvolver o país e queria desenvolver o país com base nas suas tradições e na sua natureza. E então o Bordal, é importante que se diga que viajou pela Europa a visitar as fábricas mais importantes, trouxe lá a maquinaria mais atualizada na época,
e depois foi-se instalar num sítio onde já havia uma tradição ceramista, portanto, onde já havia barros, onde já havia mão de obra, e foi por isso que ele foi para as Caldas da Rainha. Às vezes as pessoas pensam que ele é originário das Caldas da Rainha, ou que tinha família. Nada disso. Ele foi para lá porque achou que era o sítio melhor para desenvolver o seu projeto. Isso também é importante se perceber, que existe esse estudo, esse projeto muito bem pensado, que não é uma coisa que agora vou para ali, faço lá umas coisas e depois aquilo há de aparecer. Não, é uma coisa pensada, é uma coisa estruturada, foi criada uma sociedade, foi feita visitas a outras fábricas, foi escolhido o sítio e depois, a partir daí, o Bordal começou a trabalhar, de facto, na fábrica, fazendo estas peças artísticas que nós vemos neste momento nesta exposição, tendo sempre uma preocupação muito grande de tratar a natureza, de tratar os costumes populares e de tratar a história e a tradição portuguesa, mas aplicando-os em objetos com novas linguagens e, sobretudo, com uma grande modernidade, que foi sempre o que o Bordal procurou. Então, esses moldes desenvolvidos na fábrica foram desenvolvidos pelo Bordal? O próprio Bordal é que desenvolveu e produzia? Muitos deles, sim, foi ele que modelou, foi ele quem modelou. Mas uma das coisas que ele fez nesta fábrica foi utilizar mão de obra especializada que já existia em pequenas fábricas, e ele construiu, de facto, uma fábrica muito maior do que as outras, onde, por exemplo, tinha uma escola, uma oficina-escola para aprendizes, portanto, permitindo aos miúdos das Caldas da Rainha terem um lugar de aprendizagem e permitindo-lhes que depois se especializassem num trabalho para a sua vida. E, portanto, dessas obras criadas por Bordal, quais é que poderíamos dizer que foram aquelas que marcaram mais então a segunda metade do século XIX? Ou seja, uma ou duas peças assim específicas que sobressaem relativamente a todas as outras? Olha, é mesmo muito difícil responder-lhe isso, porque o Bordal fez desde coisas muito simples e retiradas diretamente da tradição popular, quase umas cópias melhoradas de peças que eram utilizadas. A cerâmica era utilizada no dia-a-dia muito mais do que hoje. Não havia plástico, não nos temos que esquecer disso, o vidro era um material muito caro e era a cerâmica que estava presente. E ele utiliza muitas dessas formas, dando-lhes novas decorações, por um lado. Por outro lado, cria peças com ligações à história de Portugal. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma peça que estamos aqui a ver atrás, que é um baldaquino e uma misla e um baldaquino inspirados no manuelino, na arquitetura manuelina, ou nesta grande jarra manuelina também, que faz uma alusão à história de Portugal, aos descobrimentos, às navegações, ao Infante Henrique, ao Camões, todo esse imaginário da história de Portugal está nestas peças. Por outro lado, ele também faz peças com um humor, com um grande humor, ele faz peças de movimento, são umas peças em que nós tocamos e todas elas se movem, faz peças em que há animais. Estou aqui a olhar também para uma peça que tem uma caixa que é uma tartaruga com uma rã em cima, ou a jarra das rãs, em que há um conjunto de jarras a subir para uma rã. E depois ainda, além de todas estas, faz peças relacionadas com outros momentos históricos, nomeadamente com a Renascença, estes candeeiros que aqui estão, o tinteiro, em que é todo o imaginário da Renascença que ele traz para as peças, e depois outras peças que ele vai buscar ao movimento de Arts and Crafts, que estava a nascer e a crescer na Inglaterra, em que utilizava, de facto, ia buscar formas populares e que as estilizava e que as transformava de forma a serem transpostas de um ambiente rural onde seriam utilizadas para um ambiente mais urbano e mais cotidiano do dia-a-dia. Portanto, falar simplesmente de uma peça com esta abrangência tão grande é realmente muito difícil, mas o que é fascinante, de facto, no Bordal é que ele, em pouco tempo, a fábrica abriu em 1884, ele morreu em 1905, ele, ao longo deste tempo, criou milhares e milhares e milhares de peças que às vezes é difícil de acreditar que
que ele fosse capaz de criar peças tão diferentes entre si e com tanta qualidade. E daí também este legado intemporal que deixou e depois o facto dessas peças continuarem ainda a ser produzidas através dos moldes originais. Pois, o que se passa é que a fábrica teve um grande sucesso em termos artísticos, mas não teve um grande sucesso em termos comerciais. E no momento em que o Bordal morreu, em 1905, os credores exigiram à fábrica o pagamento das dívidas e a fábrica acabou por ir à falência. E acabou por ser comprada, portanto foi à falência, foi comprada em asta pública, mas o filho do Bordal, o Manuel Gustavo Bordal Pinheiro, disse muito bem, a fábrica foi vendida, mas a parte artística não. Significa que os moldes são meus. E de facto conseguiu ficar com os moldes. E o que aconteceu é que essa fábrica, as paredes, acabou por ser uma fábrica que foi à falência, que não teve continuidade. A fábrica que o filho depois conseguiu depois criar com base nesses moldes, é a fábrica que nós hoje conhecemos com o nome de a fábrica que o Bordal criou, chamava-se Fábrica de Faianças das Caldas da Rainha, e o filho criou a fábrica que se chama Fábrica Bordal Pinheiro, que é a fábrica que nós hoje conhecemos e que foi comprada pela Visabeira. Este museu não tem nenhuma relação com essa fábrica. Este museu pertence à Câmara Municipal de Lisboa e à EGEAC, e as peças que nós temos são exatamente as peças do tempo do Bordal. Portanto, todas estas peças são feitas antes de 1905 e, portanto, da fábrica original. Ok. E, portanto, esta Casa do Museu Bordal Pinheiro foi o primeiro museu a ser construído de raiz em Portugal para albergar a obra de um artista. Faço uma pergunta outra vez, falando só em Museu Bordal Pinheiro, porque isto não é uma casa-museu. A casa-museu era se ele tivesse vivido cá. Okay. Eu posso responder a isso na resposta, mas não falo em casa-museu. A minha questão seria então, foi criada em 1916, não foi pelo colecionador Cruz de Magalhães. A minha questão seria porque este sítio, porque agora pertence a Alvalade, mas porque esta localização. E já agora quem era este museu tem uma história muito particular. O Bordal Pinheiro era um republicano, e um republicano em tempo da monarquia, portanto um homem contra o poder, um homem contra o regime, o que também mais uma vez mostra a sua grande coragem e a sua grande defesa dos seus valores. Este museu foi construído por um senhor, pelo poeta Cruz Magalhães, e foi construído, também tem uma história engraçada, porque ele tinha ficado viúvo e estava triste, naturalmente, e os amigos disseram-lhe que estás com uma grande pressão, estás triste, porque é que tu não colecionas as obras do Bordal? Porque tu gostas dela, divertes-te, riste com ela, era uma maneira de te animar. E ele começou, de facto, a colecionar as obras, não só por essa questão humorística, mas também porque ele também era um grande republicano. E, portanto, havia o lado artístico ligado ao lado político e ao lado ideológico nesta vontade do Cruz Magalhães em colecionar as obras de Bordal. Entretanto, ele decidiu construir uma nova casa, não sabemos porquê, que é esta casa onde hoje funciona o museu. E nesta casa ele decidiu imediatamente que 3 das salas seriam destinadas a um museu em honra de Rafael Bordal Pinheiro. Isso faz com que este museu seja o mais antigo museu em Portugal construído de raiz para ser museu. Ou seja, não é o mais antigo, porque há museus que já existiam antes, mas estavam edifícios que tinham sido palácios ou mosteiros. Construído de raiz para ser museu, nós somos, de facto, o mais antigo. E esse museu funcionava, por um lado, para honrar a memória de Bordal Pinheiro, que tinha morrido há pouco tempo, mas, por outro lado, também com o espírito republicano de educação popular e de transmissão dos valores da República que acontecem em muitos dos desenhos que o Bordal tem, e, portanto, era esta dupla vontade que animou o
Cruz Magalhães a fazer este museu, que depois, em 1922, acabou por querer doar à Câmara Municipal de Lisboa, e por isso hoje é um museu público e não um museu privado, como foi no momento em que cresceu. Obrigado. Pronto, ok. Peço desculpa ter ultrapassado